Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz a suficiente palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez recorremos a Ti, ó Deus. Eis um momento tão precioso de transmitir a Tua palavra, Deus. O Teu povo necessita e anseia, Senhor, da Tua instrução, do Teu comando. Concede-nos, ó Deus, sermos fiéis na transmissão, ó Deus, desta palavra, de tal maneira, Senhor, que Teu nome seja bendito, ó Deus, glorificado, Cristo Jesus seja exaltado, o Teu povo seja desafiado a ser não um mero espectador, mas um forte e destemido combatente, que é o chamado aqui do apóstolo Paulo a Timóteo. Concede firmeza, Senhor, e porventura aqueles que ainda não fazem parte deste regimento, deste batalhão, que rogamos que Tu chames, Tu convoques, porque somente Tu podes fazer isso, ó Deus. A autoridade e o poder residem em Ti. Assim Te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Um Bom Combatente de Cristo. Um Bom Combatente de Cristo. Queremos trazer a primeira parte da exposição desses versículos que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 7, iniciando assim o segundo capítulo desta carta. Eu quero já, nesse início de exposição do capítulo, relembrar uma verdade para os irmãos que é sempre necessária. Não estamos vivendo no jardim da infância. Não estamos passeando pelo parque numa bela tarde de sábado, contemplando tranquilamente o pôr do sol às margens do Velho Chico. Apesar de estarmos vivendo às margens do Velho Chico, nós, irmãos, estamos em um campo de batalha. Nesse mundo nós caminhamos por terrenos acidentados, repletos de espinhos, pedras pontiagudas, armadilhas e perigos. E esse território, embora pertença soberanamente ao Senhor, ele está sob a atuação daquele que a Bíblia chama de o Deus deste século e o príncipe da potestade do ar. Este que continua promovendo oposição ao reino de Deus e investindo contra o povo do Senhor a todo tempo. Por isso, desde o início do Novo Testamento, a vida cristã é descrita como uma guerra. E o cristão, evidentemente, é comparado a um soldado. Não porque empunhem as armas deste mundo, e eu vou abrir um parênteses, os irmãos sabem que há uma religião no nosso tempo perigosa, que eles empunham as armas deste mundo. Em nome do Deus deles, Alá, eles empunham as armas desse mundo. Eles matam pessoas, eles aterrorizam outros, mas não é o caso nosso. Nós somos, sim, alistados por Cristo, mas para combater o bom combate da fé, para enfrentar o pecado, o engano do nosso coração, para resistirmos às tentações, para defendermos a verdade do Evangelho e para permanecermos firmes até o fim. É essa figura que Paulo utiliza para escrever sua última carta a Timóteo. Ele, que está preso em Roma, não mais numa prisão domiciliar, agora numa masmorra,
não espera ser liberto, como da primeira prisão. Pelo contrário, sabe que sua morte está próxima. Muitos companheiros o abandonaram, falsos mestres continuam perturbando as igrejas, a perseguição aos cristãos aumenta e seu ministério está chegando ao fim. É nesse cenário que Paulo escreve ao seu amado filho na fé. Seu propósito com isso, irmãos, nem o nosso propósito é despertar medo. Paulo não queria despertar medo em Timóteo, nem nós queremos despertar medo nos irmãos, mas Paulo deseja, como vimos, irmãos, trazer a exortação a Timóteo que ele não se envergonhe do Evangelho, de que ele se esforce ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina, que é a realidade do combate cristão. Então Timóteo não deveria esperar uma caminhada fácil, mas deveria fortalecer-se na graça de Cristo, preparar novos combatentes para a continuidade dessa obra e estar disposto com isso a sofrer pelo Evangelho. É isso que Paulo está trazendo, irmão, de forma resumida, também nesse segundo capítulo. Mas essas instruções não se limitam apenas a Timóteo. Elas alcançam todos aqueles que pertencem ao Senhor, porque todos são combatentes, todos são soldados de Cristo. Todo verdadeiro cristão foi chamado para esse combate espiritual, atuando da forma que Deus o capacitou, da forma que Deus lhe concedeu os dons, habilidades, recursos, tempo, tudo que Deus lhe concedeu. E de novo abrimos um parêntese, precisamos estar refletindo sobre o que nós entendemos ser servos de Cristo, discípulos de Cristo e soldados de Cristo, porque normalmente nós assim falamos, mas nós não internalizamos isso parece que não está no íntimo, porque quando vamos agir, parece que nós é que estamos no comando, nós definimos o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas habilidades, nós direcionamos para onde nós queremos, sem entender onde nós estamos. Como eu disse, num campo de batalha. Não achamos que depois de fazermos nossas atividades, nossas tarefas, todo mundo tem responsabilidades, né? Os mais jovens e têm que estudar, e outros têm que trabalhar e cuidar da casa, dos filhos. Depois que terminar, pronto, parece que acabou nossas tarefas. Agora estamos no jardim da infância, esse local bonito, passeando. Não estamos, irmãos. Por isso que vamos buscar responder a seguinte pergunta: se somos um soldado de Cristo, como ser um bom soldado? Como ser um bom combatente de Cristo? E vemos Paulo respondendo isso, irmãos, nesses 7 versículos. Na primeira parte, nós vemos que para ser um bom combatente de Cristo, nós precisamos estar fortalecidos, mas fortalecidos na graça. Então, para eu ser um bom combatente, eu preciso me fortalecer na graça. Veja se não é isso que Paulo diz a Timóteo, logo no primeiro versículo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque o soldado precisa estar preparado. O soldado precisa ter sua fonte de força para lutar, para poder resistir na batalha e chegar até o fim vitorioso. Paulo está trazendo essa noção para Timóteo, está falando para nós também. Agora, como é que Paulo faz isso, irmãos? Para ganhar a afeição de Timóteo, ele fala de modo, irmãos, bem paternal. Ele diz: filho meu, filho meu. Sempre essa é a tonalidade, né, de Paulo para Timóteo. Ele exorta com firmeza, com segurança, mas sem deixar de ser amoroso, paternal. Esse é um exemplo, irmãos. Assim é Cristo para conosco, assim é o nosso Deus e Pai para conosco. Ele age desse jeito e nós devemos observar essa linguagem, esse modo, é o modo adequado.
mesmo que a questão seja bem grave, bem séria. Daí ele dizer logo desde o início que fortifica-te, porque Timóteo, irmãos, está enfrentando situações difíceis, mas talvez ele ainda não compreendesse plenamente que essa batalha não teria intervalos, porque essa batalha, preste bem atenção, ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque você é um soldado e está nessa luta. Talvez você esteja como Timóteo, precisando ser acordado, despertado. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você esteja há muito tempo na igreja, até anos dentro da igreja, mas ainda está assim, como que sem perceber a realidade. Claro que essa batalha, como nós dissemos, não é contra homens, né? Não é contra homens de carne e osso, mas é contra principados e potestades, está lá em Efésios 6,12. Então, se você está lutando contra principados e potestades, não é razoável confiar na sua própria força para pelejar. Não é razoável. E quando nós dissemos confiar na própria força, estamos nos referindo à confiança na própria capacidade. No contexto aqui de Timóteo, que é o contexto do ministério, é muito comum procurar forças na capacidade intelectual, nas ferramentas teológicas que domina, na habilidade de interpretação, no conhecimento das línguas originais, na experiência de vida, na experiência da igreja, na experiência ministerial, na eloquência, na boa oratória, na capacidade de lidar com os irmãos. Embora, irmãos, tudo isso seja até importante no ministério, isso não se constitui a força primária, ou a fonte primária das forças apontadas pela palavra de Deus. Então, para eliminar qualquer possibilidade de Timóteo depositar sua confiança em si mesmo, Paulo aponta para a fonte. Versículo 1: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então isso quer dizer, irmãos, que é requerido uma força sobrenatural, uma força que não está no homem, porque não seria possível, meus irmãos, pense aqui comigo, não seria possível que Timóteo ou qualquer outro servo de Deus lute sozinho, lute confiando nas suas forças. Como é que ele vai lutar e vencer suas próprias inclinações pecaminosas confiando em si mesmo? Como é que Timóteo ia vencer sua timidez, sua juventude, suas enfermidades, suas limitações pessoais? Resistir às perseguições do mundo, aos falsos mestres, às pressões do Império Romano, ao abandono de antigos companheiros, ao esfriamento espiritual que já começava a tomar conta de muitos irmãos e de muitas igrejas. Como é que ia resistir, irmãos, confiando nas suas próprias forças? Isso excede a qualquer capacidade natural de qualquer pessoa. Veja, Paulo não diz a Timóteo, seja forte, diz, não, ele diz, fortifica-te. Ele está dando a fonte da força. Evidentemente, em outras passagens, Paulo faz afirmativas que parecem ser diferentes. Ele diz, sede firmes e constantes, mas ele diz a fonte da firmeza primeiro, para que a pessoa não passe a confiar em si mesmo. Um conhecido homem de Deus escreveu, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos. É Deus, irmãos, quem fortalece. Cristo é quem supre, a graça é quem sustenta. Paulo não está falando da graça existente em nós, mas da graça que está em Cristo. Observe o versículo 1: fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Ele está falando da plenitude inesgotável de graça armazenada no Salvador para socorrer o seu povo. Então isso significa dizer que o cristão jamais deve descansar na medida da graça, mas recorrer continuamente àquele em quem habita toda a plenitude. Então essa dependência, ela diferencia, distingue a verdadeira espiritualidade da autoconfiança religiosa. Foi isso que Cristo ensinou, irmãos, aos seus discípulos, lá em João 15:5, a parte B do versículo diz, sem mim nada podeis fazer.
É comum, né, irmãos? Às vezes a gente cair no engano, na ilusão de que basta apenas a gente estudar mais, organizar melhor nossa agenda, adquirir mais experiência, aperfeiçoar nossa técnica. Isso tem valor? Tem, irmãos, mas isso não produz perseverança espiritual, não. Somente Cristo pode. Tem que se fortificar na graça. Quando você está fortalecido na graça, aí você pode dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, porque a força vem dele. Filipenses 4,13. É claro que isso aqui não significa dizer que o cristão consegue realizar qualquer façanha extraordinária, mas Cristo concede forças para você permanecer fiel em qualquer circunstância. Foi isso que Paulo disse lá em Filipenses, ao contrário do que se aplica erroneamente: tudo posso, eu posso fazer todas as coisas. Não, você pode fazer tudo, mas quando Paulo diz tudo posso, Paulo diz: tudo posso sofrer, posso passar por dificuldades. Para mim, tanto faz ter abundância como escassez, estar sendo aqui consolado como estar sozinho. Posso passar por dificuldades, posso passar por solidão, por frio, como ele passou, por naufrágios, por perseguições, apedrejamento. Tudo posso passar por causa daquele que me fortalece. É exatamente nisso que Timóteo precisava, irmãos: forças para suportar, força para obedecer, força para permanecer, força para continuar quando muitos estavam desistindo. E é disso que nós precisamos também. Vivemos dias em que muitos líderes começam bem e terminam mal. Alguns foram vencidos pela soberba de achar que sabiam mais, que conseguiam ter um conhecimento maior que os outros. Ignoraram o legado deixado por outros e começaram a trilhar pelas suas próprias heresias. Então você vê aí pessoas que começam bem a caminhada cristã e daqui a pouco pegam de um canto, pegam uma heresia de um canto, pegam um ensinamento do outro, pegam um ensinamento de outro. Isso é o que, irmão? Soberba. Achou que poderia ir estudando, e entendendo e compreendendo e tendo suas próprias interpretações e passar a ter domínio da língua original, do hebraico, do grego, do aramaico. Começaram a criar suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos, chegar às suas próprias conclusões. Outros foram vencidos pelo dinheiro, porque a fidelidade, irmãos, custa caro, e o dinheiro comprou a fidelidade deles. Outros foram vencidos pela imoralidade, porque cederam à tentação. Outros pelo desejo de agradar ao mundo, porque a fidelidade também gera inimizades, e tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Tem pessoas que não conseguem abrir mão dos seus amigos. Tem pessoas que não conseguem abrir mão da sua família. E Cristo disse que quem amar qualquer outra coisa mais do que a Ele não é digno dele. A causa de todas essas quedas, irmãos, nem sempre é falta de inteligência, é falta de dependência. Dependência de Deus. Está aos pés do Senhor, se humilhando, pedindo força. Pedindo força. Deixou de se fortificar na graça. Quem começa a confiar em si mesmo, inevitavelmente enfraquece. Quem aprende a depender diariamente da graça, torna-se forte. Não porque possui forças, mas porque Cristo nunca deixa faltar graça suficiente para ele. Por isso que quando Paulo pediu para que fosse retirado o espinho da carne, a resposta de Cristo foi: a minha graça te basta. Fortifica-te na graça. Aí eu pergunto, irmãos, qual é a sua fonte de força? Onde você vai buscar força? Onde você se fortalece? Há quem vá buscar forças no seu filho. Eu tenho um filho para criar, eu tenho que buscar força. Então quando eu olho para ele, me dá uma força tremenda. Então eu venço a batalha, a luta difícil da vida. Às vezes a gente ouve isso, acha bonito, né, irmãos? Bonito. Eu encontro forças nele. Fortifica-te na graça. Vá buscar força na fonte verdadeira. Onde você tem buscado sustentar sua vida cristã? É na sua disciplina?
na sua experiência, na sua observação. Ah, pastor, eu sou muito observadora. Eu vejo detalhes, eu percebo detalhes. E aí eu vou, então assim, armazenando conhecimento suficiente para eu continuar a caminhada. Onde é que está a fonte da sua força? Na sua capacidade de dedução, de conhecimento? Ou você diariamente tem recorrido à graça que está em Cristo Jesus? O bom combatente de Cristo, irmão, não vence porque é naturalmente forte, não. Um conhecido pregador cristão, ele sai dizendo por aí: não existem grandes homens de Deus. Às vezes a gente diz um grande homem de Deus, uma forma até de honrá-los. Aí ele diz: não tem grandes homens de Deus. Existem homens que têm um Deus grande. Aí eles se sustentam. Então o combatente de Cristo não vence porque é forte naturalmente. Ele vence porque sua força vem continuamente do Senhor. Então, como ser um bom combatente de Cristo? Primeiro, fortalecendo-se na graça. Em segundo lugar, formando outros combatentes. Olha que coisa interessante. Versículo 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Depois de Paulo mostrar a Timóteo onde ele deveria encontrar forças, onde ser a fonte da sua força, ele passa a mostrar uma das principais tarefas de um bom combatente. Seria o quê? Quando a gente vai assistir os filmes, as séries, então a pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver suas próprias habilidades, Então ele vai se capacitar mais e vai fazer treinamentos incríveis e desenvolver técnicas e tal. Claro que a gente precisa manusear bem a palavra, é dito na Escritura, usar corretamente a espada, o escudo. Mas veja que coisa interessante. Paulo está deixando claro aqui, irmãos, que o bom combatente não luta sozinho, ele prepara outros soldados. Olha só, o versículo começa dizendo: e o que de minha parte ouviste? Primeiro, Timóteo não deveria inventar uma mensagem. Aqui está claro. Não deveria adaptar o evangelho aos gostos da cultura da época ou à sua própria linguagem. Paulo é um grande mestre, mas Paulo já está velho. Eu estou mais novo, eu tenho que falar numa linguagem dos mais novos, não é? Tem muita gente que faz isso, irmãos. Inclusive bota pastor de jovem. Aí quando o cara vai conversar com o pastor, cheio de gíria. Não, porque isso aqui é a linguagem dos jovens. Que é isso? Não, irmãos. Timóteo não deveria procurar novidades para tornar a sua pregação mais atraente. Sua responsabilidade era transmitir exatamente aquilo que ele havia recebido do apóstolo. E veja que aqui, irmãos, temos uma cadeia de transmissão. Está claro aqui. Paulo recebeu a doutrina de quem? De quem Paulo foi ensinado? Por quem Paulo foi ensinado? Por Cristo, ele mesmo disse. Aí, o que é que ele faz? Ele recebe a doutrina de Cristo. Timóteo recebe a doutrina de Paulo. Homens fiéis receberiam de Timóteo e outros receberiam desses homens e ia passando para frente. Nós temos aqui várias gerações aparecendo nesse versículo: Cristo, Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Assim, irmãos, Deus preserva a sua igreja. Não é por meio de revelações inéditas, não. Eu já disse, tem muita gente que vem para a igreja, vamos ver agora, eu vim atrás da profecia, da minha palavra hoje. Não é isso não, aqui está mostrando que não é de jeito nenhum. É por meio da fiel transmissão da verdade. A igreja permanece firme, não porque surjam constantemente novos ensinos, não é? Mas porque Deus levanta sucessivas gerações de homens fiéis para conservar intacto o depósito da fé. Lembra que Paulo falou no capítulo anterior? Está aqui, irmãos, a continuidade. E veja que Paulo estabelece critérios. Qual é o primeiro? Homens fiéis. Então transmite isso a homens fiéis. A fidelidade, irmãos, aqui tem primazia do que a capacidade. É interessante, Hoje
as pessoas procuram homens talentosos. A palavra de Deus fala em homens fiéis, homens confiáveis. Quando Moisés ouviu a recomendação de Jetro, a descrição é: procura homens de verdade, que são homens da verdade, homens que amem a verdade, homens fiéis, confiáveis. Porque existem pessoas muito habilidosas, mas não são fiéis à Escritura. Tem pessoas muito capazes de transmitir mensagens, comunicar. Com poucas palavras, eles conseguem trazer aquela lição. Que maravilha! Claro que é uma maravilha. Uma habilidade dessa, irmãos, é tremenda, mas é fiel? Porque se não for fiel, irmãos, o que é que adianta? Então, a fidelidade antecede o dom. Antes de ensinar corretamente, é preciso viver corretamente. Depois Paulo diz, também idôneos para instruir a outros. Então, é preciso ter piedade, mas também, veja, quem são esses? Aqueles que estão dispostos a ensinar, a compartilhar a instrução, não ficar para si mesmos, guardados para si. Isso, irmãos, quem dá é o próprio Deus, que vai capacitando seus servos para ouvir, entender, compreender, depois explicar a Escritura e edificando a igreja, edificando os outros. De novo, nos reportamos a Efésios capítulo 4. Por que é que Cristo, irmãos, quando ressuscitou, concedeu dons aos homens? Para quê? Para eles edificarem a igreja. Não foi para aparecerem, para serem estrelas, para se destacarem. Foi para edificar a igreja. Por isso que nós falamos e insistimos, irmão, tudo que você tem, tudo que você possui, se você não aplicar no reino de Deus, está sendo um desperdício. Se pergunte, por que é que Deus lhe deu isso? Para quê? Só para você? Deve ter alguma coisa errada aqui, porque não é isso que a Bíblia diz. Estão vendo aqui? Deus deseja homens, mulheres piedosas e aptas, que se preocupem uns com os outros, que edifiquem uns aos outros, que instruam uns aos outros, que façam essa cadeia, que não deixe essa cadeia se quebrar, porque quando ela se quebra vai acontecer como Josué, os anciãos, irmãos. Está lá em Josué 24, enquanto Josué, os anciãos, estavam vivos, aquele povo estava servindo a Deus, depois se levantou outra geração que não conhecia a Deus, e foi um período mais terrível, um dos mais terríveis do povo de Deus, o período de juízes. Cada um fazia o que achava melhor. Por quê? Porque não foi transmitido. E você acha que essa mensagem, pastor, isso é só para pastor, viu? Eu vou lhe mostrar que não é não, irmãos. Não é de jeito nenhum, de forma alguma. Você precisa trabalhar para que outros também estejam preparados. O bom combatente não procura ser aquela pessoa indispensável, não, ele procura ser um multiplicador. Existe uma tentação muito grande, principalmente entre os líderes, centralizar tudo em si mesmo, tudo depender deles, tudo passar por eles, nada funcionar sem eles. Isso não é um modelo apostólico não, irmãos, não é um modelo bíblico não. Paulo preparou Timóteo, Tito e outros cooperadores, para quê? Para que eles continuassem a obra. Simples. E disse: prepara, Timóteo, o que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis, e esses homens vão transmitir a outros e a outros. A igreja, irmão, nunca dependeu de um homem. A igreja depende do seu cabeça, Cristo. Esse é indispensável, porque também quando Cristo sai da igreja, irmãos, a igreja se descaracteriza. Então eu pergunto, quem você está ajudando a crescer espiritualmente? Você acha que isso é a tarefa só do pastor? É não, irmãos. Deus porventura colocou pessoas ao seu redor? Ou você vive isolado, sozinho no mundo, é um eremita? Se tem pessoas, irmãos, ao seu redor, você tem compromisso de instruir, de edificar. Tem aqueles que já são por natureza, os filhos, está lá em Deuteronômio. Ensina teus filhos a sentar da porta, quando se levantar, quando se deitar, quando caminhar. Isso aí já é responsabilidade direta. O homem
O homem é responsabilidade direta, ele tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que ensinar. Um servo de Deus tem que ensinar, tem que instruir a sua esposa e seus filhos. Isso é da parte de Deus, irmãos, isso vem da parte de Deus. Isso é responsabilidade. Mas quem está à sua volta? Mas pastor, tem mais essa... Não me lembro de uma passagem bíblica que mande os outros não, porque assim, né? Eu não tenho filho, eu ainda não sou casado. E o ir de fazer discípulos, é para quem? Era só para os apóstolos? Fazer discípulos, como é que você faz discípulos? Não é ensinando não, a palavra de Deus? Ou você quer fazer esse discípulo de si mesmo? Se for, então tudo bem. Mas se for para fazer discípulo de Cristo, você tem que instruir na palavra. Ou não é para ser assim? O cristão maduro, irmãos, nunca vive apenas para si mesmo. Ele transmite aquilo que recebeu. Porque um bom combatente não apenas permanece firme na batalha, ele prepara outros combatentes para continuarem lutando, quando ele estiver presente e quando ele não estiver presente, porque ele sabe que um dia Deus vai chamá-lo. E depois? Um bom combatente contribui com a formação de novos combatentes. Mas como é que eu faço, pastor, assim? Eu não tenho assim esse dom da oratória, assim, do ensino. Como é que eu faço? Meu irmão, ore, contribua, incentive, equipe os outros. O que foi que Deus lhe deu? Entende? Você vai contribuir com a formação de outros combatentes, com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que Deus lhe proporcionou, lhe capacitou. Tem pessoas, irmãos, que Deus deu a condição de ser hospitaleiro, hospedaram anjos na sua casa, deram comida, deram água, cuidaram. Lembra daquela mulher que viu o profeta passar e conversou com o esposo dela? Lembra? Ela disse: esse homem de Deus passa por aqui, o que é que nós podemos fazer por ele? Perguntou, disse: não, já tenho tudo, não falta nada não. Ela disse: não, vou fazer alguma coisa. Fez um quartinho, irmãos. Deus deu condição a ela e ela usou os recursos que Deus lhe deu para dar suporte àquele homem de Deus. Construiu um primeiro andarzinho lá, mobiliou, equipou, para dar suporte. Há muito o que fazer, irmãos, há muito o que pode ser feito. Como ser um bom combatente de Cristo? Primeiro, fortalecendo-se na graça. Segundo, formando outros combatentes. Eu quero trazer uma terceira lição hoje para os irmãos. Terceira e última lição: sofrendo com os outros combatentes. Versículo 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Depois de mostrar a Timóteo onde encontrar forças e qual era a sua responsabilidade na transmissão do Evangelho, Paulo agora o lembra de uma realidade que muitos gostariam de ignorar. Sabe qual é? A vida cristã envolve sofrimento. Então, a sequência que Paulo trouxe aqui é: fortifica-te, transmite e participa dos meus sofrimentos. É como mais ou menos se ele estivesse dizendo: Timóteo, se você realmente viver da graça e transmitir realmente o Evangelho, prepare-se para sofrer. Por quê? Não existe fidelidade a Deus sem oposição. Quanto mais fiel alguém for a Cristo, mais vai enfrentar resistência, mais cedo ou mais tarde. Foi assim com os profetas, com os apóstolos, foi assim com Cristo. Não seria diferente com Timóteo. O sofrimento faz parte do chamado cristão. Veja que Paulo não faz um convite para uma experiência opcional. Ele usa um imperativo: participa. A ideia aqui do verbo empregado é compartilhar, tomar parte juntamente com alguém. Não é sofrer isoladamente, é sofrer em comunhão. Paulo está preso, como nós sabemos. Mesmo assim, não pede para Timóteo tentar livrá-lo da prisão. Ele diz: Timóteo, consegue aí um bom advogado? Com certeza, se tiver um bom advogado, eu sei que ele vai me tirar daqui, porque eu não fiz nada para estar preso. Ele não diz isso, irmão. Ele também não pede para Timóteo organizar uma campanha para melhorar suas circunstâncias. Seu pedido é: venha sofrer comigo.
Isso parece bem diferente, né, irmãos, do pensamento moderno, não é? Hoje as pessoas procuram igrejas que lhe prometam conforto, que lhe prometam bem-estar, satisfação, se sentir bem. As pessoas procuram uma igreja em que elas se sintam bem, confortáveis, não é? Paulo está oferecendo sofrimento, um pouquinho diferente, né? Hoje muitos procuram uma vida cristã livre de conflitos. Paulo apresenta para Timóteo uma vida de combate. Hoje as pessoas imaginam que ser fiel vai eliminar as dificuldades. Paulo diz exatamente o contrário. Seja fiel e se prepare para as dificuldades, para sofrer. Por isso que nós dissemos, irmãos, que muito do evangelho que está sendo pregado aí é evangelho falso, contrário. Porque nós não encontramos isso na Escritura, na palavra de Deus. Presta atenção. Se eu perguntar assim, você quer ser fiel a Deus, dificilmente alguém vai dizer que não, né? Então eu já lhe digo, já emendo, você quer ser fiel a Deus, as dificuldades na sua vida vão aumentar. O evangelho, irmãos, verdadeiro, genuíno, ele não esconde nada, ele deixa tudo às claras. Um confiável comentarista bíblico afirmou que os ministros não devem estranhar as aflições, pois elas acompanham naturalmente aqueles que servem fielmente ao evangelho. Assim como o soldado espera enfrentar batalhas, o servo de Cristo deve esperar enfrentar oposição por causa da verdade que anuncia. E isso impede, irmãos, que o sofrimento se torne motivo de escândalo, mas o transforma em parte normal da vida cristã, porque é isso que Pedro escreve lá em 1 de Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Por isso que eu digo que há alguns cristãos que há mesmo anos na igreja estão assim, sem ainda perceber. Sofrimento não é um acidente, é parte da caminhada. Veja, um bom soldado permanece ao lado dos seus irmãos. Paulo não diz simplesmente, irmão, sofra. Não, ele diz, participe dos meus sofrimentos. E isso aqui é um aspecto importante, porque o cristianismo nunca foi pensado para ser vivido sozinho. Quando um membro sofre, os demais sofrem com eles. Quando um irmão é perseguido, toda a igreja sente sua dor. Quando um servo permanece firme diante da oposição, toda a igreja é fortalecida por seu testemunho. E é interessante que Timóteo já havia visto isso várias vezes, porque ele esteve com Paulo nas viagens missionárias. Ele presenciou perseguições, ele acompanhou prisões, ele viu cidades rejeitando o evangelho. Agora era a sua vez de estar à frente disso, não apenas de ver Paulo passando por isso, mas agora de imitar. A palavra que é utilizada é sofrer o mal juntamente. E veja, preste atenção, cuidado para não confundir. Não se trata apenas de suportar dificuldades pessoais, mas identificar-se com aqueles que padecem por Cristo, compartilhando os mesmos riscos, permanecendo solidário aos servos do Senhor. Essa continua sendo, irmãos, uma necessidade da igreja. É relativamente fácil caminhar ao lado de irmãos enquanto tudo vai bem, ou então caminhar aqui e não fazer parte dos sofrimentos. Difícil é permanecer ali junto quando surgem as perdas, as perseguições, as enfermidades, as rejeições, as crises. Mas é aí que a comunhão cristã demonstra sua autenticidade. O bom combatente não abandona os seus companheiros. E veja, o soldado pertence a Cristo. Olha o que Paulo diz ainda no versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Essa expressão é bem significativa. Por quê? Olha, primeiro, o soldado não luta por iniciativa própria. Também o soldado não escolhe as suas batalhas. Não. Ele está sob a autoridade de Cristo. Cristo é o comandante. Ele quem convocou, ele alistou os soldados, ele quem dirige a batalha. É por isso, irmãos, que o sofrimento cristão não é vazio. O cristão não sofre por fanatismo.
cristão não sofre por orgulho, o cristão não sofre porque ele está atrás de conflito. Não, ele sofre porque ele pertence a Cristo. Não foi isso que Cristo disse lá em João 15:18? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então isso muda a perspectiva, porque aí você entende que você não é vítima do acaso, você é um soldado cumprindo as ordens do rei. E, irmãos, atentem bem para isso. Se o nosso general percorreu primeiro o caminho da cruz, e nós estamos estudando o caminho da cruz, não devemos esperar que os seus soldados trilhem um caminho diferente, né? Eles vão trilhar o mesmo caminho do seu general. E, irmão, sofrimento não é derrota. Sofrer pelo Evangelho é evidência de fidelidade. Não pense que as dificuldades significam que Deus abandonou, lhe abandonou. Paulo ensina exatamente o oposto. Sua prisão não era sinal de fracasso, mas era de fidelidade. Que contraste, né, com o pensamento triunfalista dos nossos dias. Há quem afirme que uma vida cheia de fé elimina o sofrimento. Você está passando por isso aí porque isso é falta de fé. Você não recebeu isso aí porque é falta de fé. Essa é a mensagem que a gente escuta, irmãos, por aí. Não, irmãos, uma vida cheia de fé não elimina o sofrimento, não. Frequentemente o intensifica. Então, o verdadeiro triunfo cristão não consiste em escapar da cruz. Significa permanecer fiel carregando a sua cruz, e nós aprendemos o que significa carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Foi isso que Cristo fez, e é isso que Ele espera dos seus discípulos. Irmãos, a gente vive em uma geração que procura conforto acima de fidelidade. Muitas pessoas estão escolhendo igrejas, ministérios e até interpretações bíblicas conforme o menor custo espiritual. Mas Paulo nos lembra que o bom combatente de Cristo não mede sua caminhada pelo nível de conforto que possui. Ele mede sua caminhada pela fidelidade. Normalmente ele diz: se esse negócio está muito fácil, tem alguma coisa errada. Ele desconfia. É possível que Deus não esteja chamando você nos nossos dias para o cárcere, como chamou Paulo, mas Ele está chamando você hoje por desprezo, está chamando você hoje para rejeição, para incompreensão e as perdas que acompanham uma vida comprometida com Ele. Pode ser que o sofrimento venha dentro da própria família, rejeição, desprezo, ostracismo. Talvez o sofrimento venha no ambiente do trabalho, na universidade, na sociedade como um todo, ou mesmo dentro da igreja, quando a fidelidade à verdade exige permanecer firme, mesmo sendo mal compreendido. O que é que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Não se surpreenda. O bom combatente espera encontrar resistência, mas o bom combatente sabe que ele não luta sozinho. Seu general já venceu a batalha decisiva na cruz e promete permanecer ao lado de cada um dos seus soldados até o fim. Quero concluir, irmãos, o sermão dizendo que Paulo até aqui nos mostrou 3 marcas indispensáveis de um bom combatente de Cristo. Primeira, ele se fortalece na graça, porque sabe que sua suficiência está em Cristo. Ele forma outros combatentes, porque entende que o Evangelho deve ser fielmente transmitido às próximas gerações. E ele aceita sofrer ao lado dos demais soldados, porque sabe que a fidelidade sempre tem um preço. No próximo momento dessa carta, Paulo vai aprofundar essa figura do combate. Queremos mostrar isso para os irmãos, mostrando como o soldado deve manter o foco em sua missão. Ele vai continuar usando as ilustrações do soldado, do atleta e do lavrador. Hoje somos chamados a examinar se estamos dispostos não apenas a receber os benefícios de seguir a Cristo, mas também de compartilhar os custos dessa gloriosa vocação, desse glorioso chamado.
Que nosso objetivo, irmão, seja nos tornarmos bons combatentes de Cristo. Solos Cristos. Amém.